Então, passando aqui para outro tema, né, que não poderia deixar de falar dele, é sobre as eleições, né? Então, nós estamos, né, passando aí por um processo eleitoral, que é um processo eleitoral burguês, né, em que aqueles que recebem normalmente dinheiro de empresa, de empresários, né, quase sempre ganham as eleições, né? Então, eu gostaria de saber o que vocês pensam, né, sobre esse processo eleitoral e qual seria aí um diferencial de uma campanha e também de um programa político feito a serviço da classe trabalhadora. Então, passo a palavra aí para vocês. Eu começo. Como você bem colocou, Mayara, nós que estamos no campo das trabalhadores, revolucionárias e revolucionários, nós denunciamos o processo eleitoral como um processo eleitoral burguês, é um processo eleitoral da burguesia. Por quê? É aberto no país um período de debate político e lançamento de candidaturas para mudar, para substituir os administradores, né, do município, os legisladores nas câmaras, quando as eleições são estaduais e nacionais, governadores, Assembleia Legislativa, presidente, Congresso Nacional e Senado, legisladores. Mas no caso em questão são as prefeituras esse ano que vão renovar, né, mudar os prefeitos e renovar a Câmara Municipal. A gente sempre denuncia esse processo como um processo eleitoral burguês, porque é a burguesia que controla. A classe trabalhadora não tem controle nenhum sobre este processo e sobre as regras deste processo. E como é que a burguesia faz nesse período? Ela lança candidatos pelos partidos, ela tem a maioria dos partidos são partidos da burguesia, lança candidatos e candidatas, nem todos os candidatos são burgueses, inclusive nós conhecemos, alguém vai dizer, meu vizinho é candidato pelo PSDB, o outro, meu vizinho é candidato pelo PMDB, que também é partido burguês. Agora, o programa desses partidos é um programa burguês. O que é um programa burguês? É um programa que vai manter a burguesia no poder. É um programa que vai manter a burguesia no poder econômico, no poder político. É um programa que vai manter a burguesia no controle do serviço público e da administração pública. E por que é importante localizar isso? Porque nós vamos para as eleições querendo mudança na nossa vida também. E eles chegam para nós e falam, vota no candidato tal. Aqui no Taboão, por exemplo, a gente tem denunciado que tem uma coligação da burguesia aqui que fala o seguinte, construir Taboão. O prefeito atual ganhou as eleições passadas com o slogan de dias melhores virão. Então, eles começam a fazer parecer para a classe trabalhadora que votar neles vai ter escola, vai ter creche, vai ter mais postos de saúde, a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Milagrosamente, como num passe de mágica, um dia depois da eleição a vida vai melhorar. E nós temos dito que não é verdade isso. Isso não vai acontecer. Eles vendem ilusões para a classe trabalhadora. Se a gente está num serviço público ruim, como eu já denunciei aqui, nós denunciamos, é porque o serviço público é ruim para a iniciativa privada ganhar. A iniciativa privada ganha fora. Por exemplo, quanto piores forem as escolas públicas, mais atrativa é a escola privada. Quem pode vai pagar do que a pública. Basta ver, por exemplo, a saúde. Quanto pior é a saúde pública, maior a busca por planos de saúde, que não são melhores do que a saúde pública. Basta ver agora no período da pandemia, que a gente sempre cita caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que não tem saúde pública, não tem um programa como o SUS, as pessoas gastam uma fortuna com o tratamento médico. Fortuna essa que a classe trabalhadora não teria. Então, a burguesia,
ela não vai melhorar o serviço público, porque o programa dos partidos burgueses é aumentar os lucros das empresas, das vários segmentos. E para aumentar o lucro das empresas nos vários segmentos, inclusive abrindo as prefeituras como um balcão de negócios para essas empresas, então, por exemplo, aqui no Taboão, a coleta de lixo já foi privatizada há muito tempo, é a Cavo que controla, né? A saúde, como eu já disse, os prontos-socorros estão na mão da SPDM. E é óbvio, qual que é a lógica da terceirização, como a gente denunciou aqui a situação da Sercom? Eles entregam o serviço público para a iniciativa privada, e a iniciativa privada não quer ter muitas despesas, então ela precariza bastante, ela quer ter lucro. Então, a gente denuncia sempre isso. E é necessário partidos da classe trabalhadora para contrapor isso às eleições burguesas e os partidos e candidatos da burguesia. Agora, o que acontece com os partidos da classe trabalhadora que a gente tem dito? E a gente tem feito essa discussão dentro do PSOL, que são os partidos onde nós lançamos as nossas candidaturas. Nós não podemos nos apresentar no processo eleitoral burguês como se a gente estivesse numa entrevista para gerente do capitalismo. Entendeu? Gerente da administração pública. Então, eu apareço toda bonita, sorridente, falando baixinho, mansinho, sem botar os dedos nas feridas, para passar. Não, não é isso. A nossa participação no processo eleitoral, nós que não temos compromisso com empresários e empresas, Maiara falou bem, as empresas financiam, mas a legislação eleitoral mudou, não pode mais ter empresa doando, são pessoas físicas que doam. Mas quem são as pessoas físicas que doam? Os empresários. E o esquema de doação é tão complicado, essa coisa do dinheiro que eles usam, que, enfim, tem muitas denúncias sobre isso, que recentemente foi mostrado também como é que os empresários, na figura daquele senador ligado ao presidente da República, que esconde dinheiro na cueca, né? Porque não pode declarar, o dinheiro é vivo, é passado dinheiro vivo, não pode fazer transferência bancária, esse dinheiro não se sabe de onde saiu, é um processo bastante complicado, né? Então, veja bem, os nossos partidos, os partidos que lutam com a classe trabalhadora, além de participar do processo eleitoral, não pode vender ilusão para os trabalhadores e para os trabalhadores. Então, romper com a burguesia. Para ter uma vida melhor, é necessário romper os contratos que estão no serviço público e fazer o serviço público de qualidade apenas com recursos públicos geridos e administrados pelas trabalhadoras e os trabalhadores. Falar a verdade para a classe trabalhadora. E isso só vai conseguir se tiver luta. Se tiver luta. Imagina, para ter creche tempo integral nos nossos bairros, nós vamos ter que lutar. As mães que precisam de creche vão ter que ir para a rua, fazer protesto. Para ter educação pública de qualidade, salas com um número menor de alunos, quem usa a escola pública, a comunidade escolar, também vai ter que se mobilizar. Vai ter que impor isso através da sua luta. Quando ela fala a importância mesmo de ter a comunidade ao nosso lado, né? O quanto isso favorece esse... Quanto às nossas lutas mesmo, a gente já até citou em outros blocos, a importância que os pais, como foi a importância deles ao nosso lado na luta, né, que nem a que a gente enfrentou ano passado, os pais foram com a gente na diretoria, o quanto muda o foco quando a gente tem a comunidade ao nosso lado, porque nós estamos lutando por um bem, como eu já falei, um bem para todos, né? E para a classe trabalhadora, para os filhos, as creches, para os filhos desses trabalhadores. E essa questão, assim, é muito injusto, né? Porque, como a Sandra trouxe e eu completo aqui, são muitos candidatos, são muitos partidos coligados, quem tem o poder aí da máquina ao lado, né? Enfim, eu vou usar o exemplo aqui não sei como que funciona, como que está aí a questão do Taboão, do pessoal do Taboão, mas aqui da Itapecerica, nós somos em 10 candidatos, né? Então, os 10 candidatos aqui da oposição tentando trabalhar, tentando levar, né? Fazer essa campanha
sem recurso dentro do que a gente acredita que é a luta. Eu vou colocar um pouco a minha questão da campanha, como que eu estou fazendo por conta dessa situação da pandemia também, o quanto está sendo diferente, né? Na realidade, é a primeira vez que eu me candidato. E para mim tudo é muito novo. E eu vejo aí algumas pessoas trazendo assuntos que eles desconhecem, porque só quem pode conhecer é quem realmente vive. Como a gente luta aí por creche, quem sabe a dificuldade que a gente tem em não ter a creche no bairro? É quem mora no bairro. A pessoa que mora lá no Delfim Verde, que dificuldade ela tem? A pessoa que não precisa do posto de saúde, que dificuldade ela tem? Como que ela traz uma pauta, né? Desenvolve uma pauta dessa se ela não tem realmente a dificuldade? E nós, por estarmos aqui dentro do problema, a gente sabe sim a falta que faz um posto de saúde, a falta que faz a creche, né, para os nossos filhos. E aí eu fico pensando o quanto é injusto essa propaganda, porque a propaganda é a alma do negócio, e eles, por eles têm ali condições de colocar várias pessoas ali que também precisam, né, do dinheiro mesmo, e aí para ficar ali chacoalhando suas bandeiras, mostrando suas fotos, mas e o projeto que eles têm? Né? Então, principalmente esses que estão se reelegendo, se recandidatando aí, né? E o que acontece com eles? Qual foi a proposta deles? Qual a proposta que eles trazem? Na realidade, o que eles lutaram, o que eles fizeram o que eles fizeram? Então, eu percebo que quando a gente traz aqui a importância desse coletivo, né? Então, eu tenho tentado fazer essa minha campanha contra esse sistema que vem aí com tudo, né? Eu tenho tentado fazer no coletivo, mostrando mesmo, partindo ali da raiz do problema, discutindo com quem realmente sabe o que a gente precisa e valorizando essa questão da luta, a importância da luta, quantas conquistas nós temos por continuar lutando. Então, eu só concluindo o que a Sandra traz aí, né? Aqui da Psirica, nós temos 12 vereadores. Eu não vi oposição nesses 4 anos ali. E quando não tem oposição, não tem democracia, né? A gente tem que ter essa questão para mostrar a realidade, para mostrar a necessidade do outro. Então, eu acredito e bato firme aqui. Muitos estão desesperados, aí eles acabam apelando, né, pela essa questão de querer ter o voto. E nós, eu digo nós porque nós somos bem parecidas, né, Sandra? Essa questão, não me importa se eu vou atingir, se eu vou conseguir ter uma cadeira ali, isso não é o meu objetivo. O meu objetivo é o quê? É mostrar o quanto é importante continuarmos na luta, né? Na luta pelos nossos direitos, para que eles não sejam arrancados como eles são, para que a gente possa impedir, para que a gente mostre a força que nós temos, a importância realmente desse coletivo, né? Eu acredito que é isso. Um detalhe sobre o programa, né? Que foi a pergunta também, que não foi discutido na primeira, que eu não coloquei na minha primeira parte da resposta. Esse processo eleitoral burguês, como disse a Vanusa, tem muita bandeira, uma campanha riquíssima, com bandeiras, imagens dos candidatos sorridentes, com slogans, a mudança que Taboão precisa, construir Taboão. Eles põem uns slogans evasivos para as pessoas. Agora, não tem debate político. A imprensa local dentro dos municípios deveria
garantiu uma forma de ouvir os candidatos sobre os temas mais sentidos pela população. E todo mundo sabe o que é. É creche, saúde pública, os postos de saúde, transporte, mobilidade urbana, lazer, espaços de cultura. Mas eles não querem debate, os debates estão diminuindo cada vez mais. Mesmo na Prefeitura de São Paulo, que vocês viram, nós vimos um único debate nessa campanha eleitoral entre os prefeitos, que é uma coisa assim ridícula. Primeiro porque escolheram os partidos que vão, né? São Paulo, pela primeira vez, está sendo denunciado corretamente pelo PSTU, tem uma candidata a prefeita negra, Vera Lúcia, candidata a prefeita, mulher, negra, não pôde participar do debate. Por quê? Qual foi o critério? Aqui, nos nossos municípios, não existe debate. Eles fazem a população acreditar que o processo eleitoral é um final de campeonato dos candidatos que estão mais fortes e que vão vencer na eleição e que você tem que torcer por um deles como se, exatamente, no jogo, você não tem nada a ver com os títulos do clube nem com o salário dos jogadores de futebol. Só que não é isso. Nós estamos votando a nossa vida. Colocam uma máquina a serviço da campanha eleitoral. Aqui em Taboão, por exemplo, a administração municipal deixou uma série de obras para o final do mandato. E o prefeito outro dia deu uma entrevista coletiva de 38 minutos para falar das obras. Ele fala das obras dele na prefeitura, mais ou menos como se de manhã, ou melhor, ao final de todo dia, a gente gravasse um programa ou chamasse a imprensa para dizer: hoje eu levantei de manhã, fui para a escola, trabalhei, dei minha aula, voltei para casa, cuidei dos meus filhos, lavei a louça, fiz a feira, lavei a roupa, olha como eu sou bacana, olha como eu sou bom, olha como eu fiz alguma coisa. Gente, o que fazem administradores públicos na condição de prefeito não é mais do que obrigação. Nossos impostos pagam muito mais do que o recapeamento de 70 ruas no município. As ruas têm que ser mantidas. O que é? Construir uma creche, uma escola? Obrigação, ainda está faltando as vagas. Entende? Mas eles tratam isso como moeda de troca para a população. Você vai votar por quem fez alguma coisa com seu dinheiro? Os impostos são caríssimos. Nós tivemos aqui em Taboão um prefeito do PSDB e os vereadores que chegaram a responder processo e vereadores presos por conta de fraude e roubo no IPTU. O prefeito atual que entrou prometeu, na campanha eleitoral, reduzir o valor do IPTU. Resultado? 8 anos de governo. Ele não só reduziu, como reajustou sistematicamente, ano após ano, o valor do IPTU. E os unidos naquilo que nós precisamos como classe trabalhadora. Porque o nosso programa, dentro do PSOL, o programa que eu defendo, eu sou do Grupo Operário Internacionalista, o programa que a Vanusa defende, é um programa que atenda às necessidades da classe trabalhadora. O serviço público é para a classe trabalhadora precisa, e por isso ele tem que ser gratuito e de qualidade. Por isso temos que tirar as empresas que querem lucro. Temos que tirar esses políticos burgueses que intermediam contratos, levam uma bolada no bolso e prestam um péssimo serviço para a população. Porque nós temos visto nos processos que vêm à tona, como, por exemplo, o afastamento do governador do Rio de Janeiro recentemente, que a corrupção é parte da engrenagem do Estado burguês. É um toma lá da cá das empresas com os administradores públicos. Nós temos que acabar com isso. Um governo que a gente defende é um governo que vai governar com a classe trabalhadora organizada, em conselhos populares dentro da cidade. São esses conselhos formados pelos movimentos que existem na cidade, movimentos de juventude, sindicatos, movimentos de bairro, movimento do funcionalismo, é que vai decidir onde vai construir as escolas, onde vai ser investida aquela verba, que tipo de serviço público, quanta contratação, concurso público. Isso é bastante importante. E a última denúncia, o quadro de apoio de Taboão da Serra apresentou uma pauta com 5 reivindicações para todos os candidatos a prefeito do município. Nós fizemos uma reunião com o quadro de apoio, as representantes do quadro de apoio, no dia 25 de outubro. Até ontem, que teve uma reunião com o quadro de apoio, apenas na Jara Costa do PSOL
e nós, vereadores do PSOL, assumimos o compromisso com a reivindicação do funcionalismo. Vou dizer quais são. Reposição das perdas salariais, porque uma parte do funcionalista está ganhando menos que o mínimo, as perdas são absurdas. Vale transporte, que essa prefeitura nunca pagou. Aí os políticos burgueses falaram, elas estão querendo fazer mágica, estão dizendo que vão fazer isso. De onde vai tirar o dinheiro? Reajuste do salário do funcionalismo. Tem que ter uma auditoria desses contratos. Nós temos que vasculhar e ver que contratos foram esses, porque eles levaram muito e tirou do funcionalismo. Então, é para romper esses contratos imediatamente e pagar o funcionalismo, porque o serviço que está sendo feito por nós está sendo pago para as empresas. Vale transporte para o funcionalismo. De onde vai tirar o dinheiro? Ele tem uma empresa que ele contratou aqui, Madureira, que é uma empresa de turismo, que tem alguns ônibus que transportam em alguns horários, alguns funcionários, enquanto a maioria anda a pé ou paga a passagem do bolso. A outra reivindicação é o aumento da cesta alimentação. A nossa cesta alimentação, no município que arrecada mais de 800 milhões de reais por ano, nossa cesta alimentação é de R$ 225,14 por mês. O valor da cesta básica em São Paulo para agosto esteve na casa de R$ 526 por mês. Queremos um aumento da cesta alimentação. De onde vai sair o dinheiro? No contrato das empresas que eles estão fazendo aí, levando muito dinheiro para o serviço público. Por último, as ADEs, que querem redução da jornada de trabalho, elas trabalham 8 horas na cozinha sem insalubridade. Tem problemas osteomusculares, ficam muito em pé, problema de varizes, panelas que explodem na cozinha, é perigoso o trabalho, frio, calor, todas afetadas com problemas pulmonares. Querem redução da jornada de trabalho, depois da recomposição salarial, sem redução de salário. E por que a gente quer reduzir a jornada das ADEs e, no funcionalismo, reduzir a jornada geral de trabalho do funcionalismo para 6 horas? Porque isso vai criar emprego dentro do município. Tem muita gente desempregada. E você só é capaz de atacar o problema do desemprego repartindo as horas de trabalho que tem na sociedade com todas as trabalhadoras e os trabalhadores que precisam trabalhar. Porque, afinal de contas, se eu só posso sobreviver se eu vender a minha força de trabalho, por que eu não tenho trabalho? E estou condenada a morrer de fome? A morar na rua, como a gente está vendo, várias famílias? Isso é inadmissível. Redução do pagamento de salários dignos. E, por último, as auxiliares de classe e ADIs, que reivindicam corretamente o reconhecimento como professoras que são com enquadramento no Estatuto Magistério. São essas 5 reivindicações. Nenhum candidato a prefeito, eu falo nenhum homem, porque todos são homens, a Najara é a única mulher, são 9 candidatos a prefeito em Taboão. 8, nenhum assumiu compromisso com o quadro de apoio e o funcionalismo, porque essa reivindicação é para o conjunto do funcionalismo. Vale transporte, reajuste salário e da cesta alimentação, reposição das perdas e aumento da cesta alimentação. Agora você veja bem, por que eles não assumiram compromisso? Porque eles sabem que o quadro de apoio e há um setor no funcionalismo que luta. E eles, desde já, não querem assumir compromisso, porque quando vier uma luta nossa para exigir os nossos direitos, eles vão dar costas, como fez o governo atual, vão reprimir as lutas, como estão fazendo inúmeros governadores, e é isso que nós estamos alertando o funcionalismo. Não votar nessas candidaturas burguesas. Então essa é a diferença do programa. Serviço público de qualidade tem que ser controlado pela classe trabalhadora, porque se for controlada por representantes das empresas e de empresários, é isso aí que nós estamos vendo. Milhões para enriquecer essas empresas, enquanto nós, nas nossas cidades, estamos cada dia afundados no caos. E basta ver São Paulo, na chuva da semana passada, que ficou embaixo da água. Por quê? Lá também é a mesma lógica dos recursos públicos para empresas privadas, quando a população tem problemas gravíssimos que ela tem que enfrentar por sua conta e risco, e nós somos contra isso. Então, nós defendemos um partido, a construção de um partido verdadeiramente da nossa classe que dirige as lutas. E, por ora, apontamos que há, sim, partidos que não são da burguesia, mas que, para estarem do lado da classe trabalhadora, precisam defender o nosso programa. É o caso das candidaturas do PSOL em Taboão da Serra, e já defende, candidaturas do PSOL em Itapecerica, que nós estamos indicando para as trabalhadoras e trabalhadores, em Embu, junto com o PT,
E em São Paulo, Boulos e Erundina, o programa tem que ser um programa nitidamente da classe trabalhadora e de enfrentamento dos interesses econômicos que têm afundado o serviço público.